Bom dia, gente. Sejam bem-vindas a mais um vlog. Hoje é segunda-feira, um dia em que eu costumo focar mais na organização da casa. Então, vocês vão passar o dia comigo, vão me acompanhar aqui enquanto eu vou organizando as coisas e ao longo do dia a gente vai papeando. Agora são 10 horas da manhã, mais ou menos. De manhã eu já fui fazer meus exercícios, cheguei em casa, ajeitei as crianças, dei café da manhã, fiz toda aquela função, né? Fiz devocional também com eles, coloquei roupa pra lavar e arrumei minha cama. Agora, de resto da casa, eu preciso organizar agora. Inclusive, as coisas do café da manhã ainda estão aqui em cima da mesa. Hoje é um dia também que eu preciso limpar sapato, que eu quero dobrar umas roupas. Enfim, a ideia é deixar a casa pronta para começar a semana. Eu percebi que eu gosto muito desses rituais de início, sabe? Por exemplo, eu tenho o ritual do início do dia, que é acordar, fazer devocional, treinar, e aí eu chego, tomo banho, me arrumo, enfim. Parece que me prepara para o dia. Aí o ritual do início da semana é organizar a casa para começar a semana. Então, além de organizar a casa, eu também quero organizar algumas coisas do decorrer da semana ali que eu tenho de trabalho para fazer, enfim. Vou abrir um parêntese para falar com vocês que já era para eu estar organizando as coisas, mas, gente, eu tava sentada ali apenas existindo agorinha, de tão cansada que eu tô. Oi, uma criança acabou de me chamar agora para me contar que um dos irmãos estava comendo barro. Faz parte da vida da casa com crianças. Vamos lá. Agora eu estava ali sentada no sofá, apenas existindo, refletindo sobre o quão cansada eu estou, gente. E eu dormi super bem, eu dormi ali horas de sono assim suficientes para eu acordar bem durante o dia, pelo menos eu acho, né? E só que o que acontece? Compartilhando aqui com vocês também. Tem meses que eu tô reparando que eu tô andando muito cansada, um cansaço físico mesmo, assim, de sono. Se eu deitar ali agora, eu posso dormir tranquilamente. E aí eu sei que neste momento você deve estar pensando, tá, mas como que estão suas vitaminas? Tem que fazer exame e tudo mais. Eu fiz, gente, tem poucos meses que eu fiz os exames. E simplesmente os meus exames estão todos maravilhosos. A minha B12 está invejável. As vitaminas, as taxas, as ferritinas, as coisas, tá tudo maravilhoso. E eu não sei de onde que vem esse cansaço. E assim, infelizmente, os médicos divergem muito ali nas opiniões, né? Às vezes um médico pode até olhar meu exame e falar assim, não, tem que suplementar isso, isso e isso. Mas da médica que eu fui, ela falou que estava tudo ok, que não necessariamente eu precisaria suplementar. Eu posso até ver se eu consigo uma segunda opinião, né? Mas o fato é, mesmo eu dormindo bem, eu fico muito cansada durante o dia. E isso é muito difícil, assim, ó, pra você administrar. Gente, pensa, você aí, eu sei que você tem muita coisa pra fazer, assim como eu. Você passar o dia inteiro, assim, com sono, sabe? Enfim, gente, só um desabafo. Eu já fiz os exames, como eu disse pra vocês. A outra opção que eu tô tendo é de tentar dormir por mais tempo à noite. Então, tipo assim, se hoje eu durmo 7 horas de sono, às vezes eu tentar dormir 8. Mas às vezes isso é complicado também de encaixar ali na minha rotina, com trabalho, cuidar da casa, produção de conteúdo, tempo com o marido e tudo mais que a gente precisa conciliar, né? Mas enfim, é isso. Por enquanto eu sigo fazendo as coisas tudo cansada e bora lá viver essa segunda. Eu já ia me esquecendo de comentar que, obviamente, eu gravei aqui de propósito pra mostrar pra vocês que agora eu tenho uma parede de pratinhos. Isso daqui, gente, é a realização de um pequeno sonho, porque eu sempre quis ter uma parede de pratinhos em casa, mas ainda não tinha acontecido por coisas da vida, né, gente? A gente vai dando prioridade pra uma coisa ou outra, enfim, você vai esquecendo até de algumas coisas que você queria fazer. E aí agora deu certo, eu fui garimpando alguns pratinhos e a minha ideia é aumentar, porque inclusive ficou poucos pratinhos aqui pro tamanho da minha parede, sabe? Eu acho que vai ficar mais bonito quando ficar mais cheio. Mas eu já tinha uma quantidade suficiente para começar, já amei essas aqui. Eu acho muito importante trazer esses pontos de beleza para casa, para treinar o nosso olhar mesmo, para ver o que é belo, pra gente não ficar vendo o que é belo só quando a gente sai de casa, sabe? Tipo, só quando eu vou no restaurante, só quando eu vou viajar, que eu vejo coisas bonitas. Sendo que a maior parte do nosso dia a gente passa em casa. Então, eu acho que o quanto a gente puder investir para deixar a nossa casa mais bonita, aconchegante, confortável, a gente precisa trabalhar para isso. Claro que, gente, isso é muito aos poucos, no decorrer dos anos, a gente vai conquistando tudo, mas eu acho que isso também é o legal, essa construção por um lar mais aconchegante, sabe? Aí aqui, gente, eu fui garimpando, ó. Esse daqui eu até já mostrei no vlog. Eu garimpei numa liquidação que tava tendo aqui na minha cidade de uma loja de decoração, coisa para casa. Então, esse daqui, que acho que foi no início do ano. Vou chegar vocês mais perto para vocês verem melhor. Tanto esse quanto esse não são pratos, mas eles são tipo bolachinhas, né? E eles são feitos com essa pintura aqui que chama Bauer, se eu não me engano, a técnica.
E eles são lá de Monte Verde, que é uma cidade muito especial para mim e para o meu marido, porque a gente passou nossa lua de mel lá e a gente já foi para lá 3 vezes. Inclusive, esse ano, em janeiro, a gente comemorou 10 anos de casado lá. Então, eu achei que, por mais que eles não fossem pratinhos, ia ornar bem aqui. Esse daqui eu comprei na Kamikado. A gente foi esses dias no shopping, eu entrei na Kamikado, entrei assim despretensiosamente e achei esses dois pratos belíssimos. E esse daqui eu garimpei numa feira de louças que teve aqui na minha cidade essa semana passada, se eu não me engano. Fui lá, gente, olha esse. Não, esse aqui com certeza pra mim é o mais lindo, assim. O nível de detalhe, a beleza desse prato, gente, que coisa maravilhosa. E esse pires aqui também eu comprei junto com esse, esqueci de comentar. Um fato sobre esses pratos, gente, é que assim, quando eu pensei em fazer essa parede, eu pensava assim, não, vou escolher uma paleta de cores ou uma identidade visual parecida para os pratos ornarem entre si. Acontece que, gente, eu cheguei lá, por exemplo, esse foi o primeiro que eu comprei, que eu não tinha noção direito de como que ia ser a parede ainda. Falei, ah, gente, eu vou comprar, é muito lindo, né? Vou comprar esse prato. Aí eu comprei esse também, porque eu achei maravilhoso e falei assim, ah, por mais que não seja a mesma coisa, dá para ornar esses dois aqui. Beleza. Aí eu também já tinha esses dois aqui, que eu já tinha viajado, já tinha essas duas coisinhas aqui. Isso daqui era um imã de geladeira, inclusive, tá? Eu que tô usando aqui pra compor essa parede de prato. Tudo certo. Aí eu fui na Kamikado. Achei esses dois pratos aqui belíssimos. O que eles têm a ver um com o outro e a ver com esses outros aqui? Nada. Na verdade, não nada. Eles são lindos. Eu falei, gente, bem que eu queria escolher assim uma coisa, cuidar de visual, combinando e tudo, mas simplesmente como é que eu vou olhar para esses pratos lindos e vou falar assim: "Não, eu não vou te levar porque você não orna com os meus outros pratos, porque você não está na paleta". Sabe como? Como que eu ia olhar para essa obra de arte que aí depois, esse daqui foi um dos últimos que eu comprei. Olha esse, gente, que coisa linda. Foi um dos últimos que eu comprei. Não tinha nada a ver. Olha aqui a vegetação, não tem nada a ver, as cores diferem muito das outras. Mas, gente, como que eu ia olhar pra ele e falar, ai, eu não vou te levar porque você não orna. Gente, não tinha a menor condição. E aí eu tirei esse negócio de combinar na minha cabeça. Eu falei assim, o que eles vão ter em comum é que eles vão ser bonitos. E aí eu vou pensando aqui nas formas de encaixar pra ficar ornando, sabe? Mas assim, eu falei, gente, eu não vou ficar presa nisso de identidade, não sei o quê. O que eu quero, que eu tenho vontade de fazer, é tipo uma mini coleção de pratos decorativos, conforme eu for achando no decorrer da vida e vou colocando e cada um tendo uma história e tudo. Eu acho muito legal isso de poder ter uma história ali, sabe? Então, tipo, se alguém chegar e perguntar, ah, onde você comprou? Eu falo, então, mas eu comprei aqui, eu comprei ali, igual eu tô falando pra vocês agora, sabe? Eu acho isso muito legal. E é isso. Não podia começar esse vídeo num lugar diferente que não fosse a minha parede de pratos nova. Oito quilômetros. Como vocês viram aí, de manhã eu arrumei a cozinha. Quando eu vou arrumar a casa, eu tenho um toque, gente. Eu gosto de começar organizando aqui do fundo, que é do meu banheiro, arrumo meu quarto, os quartos das crianças, e depois ir pra sala e cozinha. Só que, quando a gente tá com pressa, que era o meu caso hoje, eu precisava racionalizar. E, tipo, o primeiro lugar que eu tinha que arrumar realmente era a cozinha, pra poder fazer o almoço numa cozinha minimamente em ordem. Então, fui lá, arrumei. Eu queria ter feito uma torta pra ficar de lanche da tarde, pro Otto e o Osés levarem pro lanche, para as meninas lancharem também. Na hora que eu fui fazer a torta, simplesmente não tinha molho de tomate. Na verdade, eu não encontrei, porque tinha. Meu marido comprou e tava num lugar que eu não tava de costume, eu não vi, enfim, e acabei não fazendo essa torta. Mas aí eu fiz o nosso almoço, fiz arroz, uma quantidade boa pra poder dar pra amanhã também, né? No dia seguinte eu falei pra vocês que eu gosto de cozinhar aí pelo menos pra 2 dias seguidos. Coloquei as meninas pra dormir, vim aqui pro quarto dar uma lidinha, tirar um momentinho pra descansar. E simplesmente dormi também, gente. Eu falei, gente, eu vou dormir um pouco, porque eu tava muito cansada. E quando é assim, eu não sou muito fã de dormir à tarde, sabe? Eu prefiro fazer outras coisas pra aproveitar a soneca das meninas,
pra trabalhar, enfim. Só que, gente, eu estava muito cansada. E aí eu ia passar o dia inteiro muito cansada e, enfim, provavelmente no fim do dia eu já ia ficar muito estressada também. Então, eu preferi dormir um pouquinho agora pra poder dar uma descansada pra poder viver agora a segunda parte do dia. As meninas ainda estão na soneca e eu vou pro segundo round. Vou estender roupa, vou dobrar roupa, vou arrumar ali o quarto das crianças e é isso, bora lá. Ó, gente, uma dica para os lanches das crianças aqui, ó. Vitamina. Essa daqui tem morango e mamão. E ela tá com essa textura mais grossinha, olha aqui, parecendo um milkshake, porque as frutas estavam congeladas. E isso daqui é prático e as crianças amam. E aí você já oferece uma refeição que tem ali fruta, né? É claro que as crianças também têm que comer fruta in natura, as crianças gostam das frutas in natura aqui em casa. Mas eu também tenho essa opção aqui, quando as frutas vão, por exemplo, mamão e tudo, morango, banana, vou congelando e faço vitamina. E aí você fica um pãozinho, então tem um lanche super prático e que elas amam. E nesse calor, um copo aqui de vitamina bem geladinha, não tem nada melhor. Agora, vim aqui para o quarto de brinquedo das crianças. Deixa eu dar só um panorama aqui para vocês. Primeiro, PS, se vocês estiverem escutando uma historinha de fundo, é porque eu coloquei história aí no YouTube para as crianças ouvirem. Lá no quarto, a Olivia e a Ana tá lá no quarto delas ouvindo e eu vim para cá começar a organização. Deixa eu dar um contexto. Esse quarto aqui era o quarto onde o Otto e a Olivia dormiam e também onde sempre ficaram os brinquedos, os livros, eu sempre mostrei o quarto deles. Acontece que de uns tempos pra cá, eu quis juntar as três crianças no mesmo quarto, que no caso eles foram pro quarto da Ana, porque eu queria deixar esse quarto aqui mais como se fosse um quarto de brinquedos. Então, eu queria que eles tivessem esse espaço para brincar melhor e tudo, e também para acomodar algumas coisas, como por exemplo, essa bateria que o Otto ganhou. Gente, olha que legal. Ela é linda, é uma bateria de verdade, só que é para criança. Se eu não me engano, ele ganhou no aniversário de 3 anos dele, a avó dele que deu. E assim, alguns pais podem até pensar que, ai, nossa, que barulheira, que seria muito difícil ter em casa e tal. Gente, eu não sou tanto de me incomodar com os barulhos. Os barulhos me incomodam, mas desde que a criança esteja entretida, fazendo uma coisa legal, pra mim, assim, é suave. Mas o que que acontece? Como ele era muito novo e as irmãs mais novas ainda, eles estavam estragando mais do que brincando com a bateria. Então vinha, subia, quebrava uma coisa ou outra e eu morro de dó. Tipo, eu tento preservar muito os brinquedos das crianças, sabe? Principalmente esses mais legais. Eu lembro que eu era uma criança assim, muito cuidadosa com os meus brinquedos. E aí hoje, tendo os meus filhos, eu vejo que isso meio que reflete neles também, sabe? E aí eu fico, quando começa a estragar um brinquedo, eu já fico agoniada. Aí eu peguei essa bateria, desmontei, pedi minha mãe pra guardar lá na casa dela. Ela guardou, ela inclusive deixava montada. Então, quando o Otto ia pra lá, ele podia tocar lá. Mas ela ficou guardada lá durante todo esse tempo. E aí, agora, um dos motivos de eu ter juntado as crianças foi porque aí esse quarto ia ficar com mais espaço e eu conseguiria trazer a bateria pra cá, porque agora eu acho que eles estão prontos para lidar com essa bateria aqui em casa sem ficar estragando. Outro motivo também que eu queria juntar eles é que eu sempre pensei assim, que eu queria juntar os três no mesmo quarto para eles terem essa parte de brincar ali, claro que na hora de dormir é para dormir, né? Mas acaba que na hora de dormir eles têm aquele momento ali de conversar um com o outro e tudo. E a Ana já tá maiorzinha, eu tinha adiado isso para deixei para fazer assim o mais tarde possível, porque antes eu tinha medo de atrapalhar o sono da Ana, a necessidade de sono da Ana era muito maior do que a do Otto e da Olivia. Ainda é maior, mas a diferença já é menor um pouco. Então ela consegue dormir com eles lá junto e às vezes ela acorda um pouco antes do que ela acordaria quando ela dormia sozinha e tudo, mas assim, faz parte, eu não sinto que tá atrapalhando muito. Inclusive, eu acho que ajudou até na soneca da Olivia, porque ela tava me dando um trabalhinho na soneca, e agora eu não sei explicar por quê, mas assim, ela tá indo dormindo, não sei se é por conta da companhia da Ana, eu explico que tem que ficar quietinha pra não acordar uma outra, e aí elas estão dormindo super bem. Agora que eu elogiei, vocês sabem como é que é, né? Provavelmente essa semana deve ter algum perrengue, mas no geral, elas estão dormindo super bem juntas. Então foi isso, juntei as crianças lá, e desde que eu juntei eles, eu tô pra dar uma faxina nesse quarto. Esse quarto tá
com as paredes muito rabiscadas. Eu sempre corrijo as crianças, pego no pé falando que não pode riscar as paredes, mas assim, gente, eles são muito pequenos, então acontece. Tô vendo aqui que meu queixo tá sujo. Então, acaba acontecendo, vez ou outra, deles riscarem, e aí se eu não limpo na hora, que foi o que aconteceu, aí vai riscando, vai riscando, riscando, e aí ficou um monte de coisa riscada aqui. Eu tô pra tirar também o blackout, deixa eu mostrar pra vocês. Eu já comecei a tirar, tá? Isso daqui não é blackout não, na verdade, é um papel contact. Tava em toda a janela, porque ajudava as crianças a dormir melhor. E agora eu preciso tirar aqui, ó, esse restante. Aí, ó, aqui as paredes, pra vocês verem. Tá vendo? Tudo riscado. Esse sol, eu queria pintar ele de novo, pra tirar esse riscado aqui, ó. Tá vendo? Que tá cheio de riscado, porque se eu vir limpar, ele vai desbotar. Essa tinta aqui não aceita muito bem esfregar, não. Essas daqui eu vou poder esfregar aqui com cif e tudo mais. Olha lá, gente. Enfim. Aí eu quero dar uma faxina nisso. Vou organizar aqui também essa parte dos brinquedos. Vou organizar os livros. E é isso. Vou arrumar um cantinho aqui para essa bateria. Sobre o blackout na janela, reparem na casa de vocês. Se a sua criança está acordando muito cedo, tipo 5 da manhã, gente, para minha criança acordar antes de 6 da manhã é, tipo, muito cedo. Ela acordar 6 da manhã é cedo? É cedo, mas é aceitável. Agora, 5 e alguma coisa, 5h50 e poucos, já é, assim, muito cedo pra mim. Eu aconselho que vocês façam de tudo para tentar ajudar essa criança a dormir até mais tarde. Lembrando que eu tô falando de crianças que dormem por volta de 7, 7h30, né? Se o seu filho dorme 9, 10 horas e acorda 5, pronto pro dia, aí tem que rever muito mais coisa além disso. Mas agora, se o seu filho já tem rotina, já tem autonomia, já dorme a noite inteira, mas ainda tá madrugando, repara se não tem uma fresta de luz entrando no quarto dele. Por mais que a cortina tenha blackout, porque a nossa tem um blackout excelente. Mesmo assim, e ela pega a parede inteira. Mesmo assim, tinha frestas de luz aqui de manhã. E aí, o que que eu fiz? Passei esse papel contact. Fica barato, gente. Papel contact é baratinho. Você pode até pedir alguma empresa para colocar uma película e tal, que aí fica maravilhoso, né? Que eles vão fazer assim um trabalho, assim, que eles vão colocar assim super certinho, só que fica bem mais caro. A gente foi lá e comprou o contact, a gente mesmo colocou. E aí, veda a luz do quarto, assim, ó, de um jeito que realmente não passa nada. E aí pode ser que isso ajude a criança a acordar mais tarde, pode ser que não também. Mas eu tentaria, eu faço isso assim desde que o Walter era pequeno. Eu lembro desde que o Walter era pequeno, se eu tinha 1 ano e pouquinho, em outra casa que a gente morava, eu fiz isso. E aqui também eu precisei fazer. Mas agora chegou a hora de tirar. Eu confesso que eu não gosto muito de colocar o blackout, porque eu gosto da luz entrando, da possibilidade de deixar a janela fechada e a luz continuar entrando, sabe, no quarto. Durante o dia, né, gente? Já que eles estão brincando e tudo. Mas eu tive que fazer isso por um tempo aí pra poder melhorar o sono e agora eu vou tirar tudo. Aproveitando, outra coisa que me perguntam também é sobre essa questão de juntar irmãos no mesmo quarto, como que é e tudo mais. Gente, aqui, graças a Deus, foi tranquilo. Como eu disse pra vocês, eu tava com receio, porque a necessidade de sono da Ana é maior, tava com receio de um acordar o outro de madrugada. Mas não aconteceu, gente. No geral, as crianças têm um sono muito pesado. É claro que o sono, ele tem fases. Ele tem o sono mais profundo, o sono mais leve. Então, na fase que a criança tá no sono mais leve, ela tá mais propensa a acordar. Mas, no geral, gente, assim, uma criança acorda pedindo água, outra pedindo pra ir no banheiro, ou pra embrulhar, ou ficou doente, sei lá. Os outros continuam dormindo. Mas tem um detalhe: como eles têm autonomia de sono, não atrapalha tanto. Se a criança A acordar chorando e a criança B acordar porque a criança A acordou, você fala, criança B, tá tudo bem, pode voltar a dormir que a mamãe tá resolvendo aqui. Pronto. Sabe? Tipo, eu não vou ter que deitar com a criança pra fazer ela dormir, que ela não sabe dormir sozinha. Não, só falo, tá tudo bem, a mamãe tá resolvendo aqui, pode voltar a dormir. Ah, beleza, voltou a dormir. Mas, no geral, a dica que eu dou pra vocês que querem juntar os irmãos no quarto é o seguinte: se forem maiores, só junta, gente. Sejam felizes. Repara ali se as rotinas de sono são mais ou menos parecidas e tudo. É só juntar mesmo. Às vezes pode levar um tempinho pra adaptar. Ficar brincando demais, ficar com muita algazarra no quarto. Mas dia após dia você vai ensinando e eles vão adaptando. Tem que ter paciência. É isso. Agora, se você tem uma criança de 2, 3 aninhos, ou até maior, e aí agora você tá esperando o segundo filho ou o terceiro, e aí você tá naquela dúvida, são as perguntas que mais aparecem pra mim nesse sentido. Em que momento eu junto o bebê com a criança mais velha? O que que eu sugiro? Deixa o bebê no seu quarto, os primeiros meses ali,
até você alinhar o soninho dele. Então, assim, no começo, gente, os meus RNs, eu não tive nenhum filho que veio dormindo bem de fábrica, tá? Então, as pessoas podem pensar que os meus filhos dormem bem por sorte, mas não. Os três vieram, assim, com essa parte do sono meio complicada. Então, os três, a cada 1h30 de madrugada, eles acordavam. E aí eu tinha que amamentar toda aquela função, troca a fralda, não sei o quê. Nesse momento, juntar com o irmão mais velho, eu acho que é muito conturbado ali pro quarto, vai conturbar muito o sono do mais velho ali, né? Incomodar muito, apesar que às vezes ele nem vai acordar. Mas eu deixaria no meu quarto mesmo, até esse RN começar a acordar menos. Se você conseguir, desde o início, já ir educando o sono dessa criança, sei lá, tipo, com uns 3 meses, ele já não vai estar acordando tanta à noite. Às vezes vai acordar ali umas 3 vezes, dá um chorinho, você vai lá, amamenta, e aí ele já volta a dormir. Dependendo, já dorme a noite inteira. As meninas com 2 meses, elas já dormiam a noite inteira. Mas assim, por que que eu falo as meninas? Porque com elas eu já tinha estudado sobre sono, já tinha toda uma prática. Com o outro, isso não aconteceu, foi totalmente ao contrário. Enfim, vocês sabem mais ou menos como é a história. Então, assim, a partir do momento que começou a dormir melhor, tá acordando ali pelo menos, assim, de 3 vezes pra menos, eu acho que já rola juntar ali com o irmão. E aí, se atrapalhar, vai ser muito pouco. Às vezes pode ser que tenha alguma época que fica um pouco mais conturbado ali, que tem algum salto e tudo, aí você vai avaliando, né, ali essa possibilidade. Mas, assim, no geral, não precisa ter tanto medo de juntar. Se você tiver a possibilidade de deixar separado, igual era o meu caso aqui, a Ana ficou separada dos irmãos até agora, 2 anos e meio. Melhor ainda, mas assim, não é todo mundo que tem essa possibilidade. Às vezes, por inúmeros motivos, os irmãos têm que ficar no mesmo quarto. Na verdade, isso é a realidade na maioria das pessoas. Então, alinha o sono do RN, e aí depois que ele crescer, que o soninho dele melhorar um pouco, nem que isso leve, sei lá, 6 meses. Cada criança vai ser de um jeito, depende da criança, depende da condição dos pais. E aí depois você junta ali com o irmão, e é isso. Lembrando que também é muito importante que o irmão mais velho esteja com sono bem educado. Se é uma criança que não tem autonomia de sono, qualquer coisa que ela acordar de madrugada, você vai ter que fazer ela dormir de novo, aí vai ser muito complicado. Então, quanto antes você educar o sono do mais velho, para depois lá na frente você juntar ele com o mais novo, melhor ainda. Agora, bora arrumar esse quarto. Como explicar o que rolou de ontem para hoje? Eu queria ter terminado esse vlog ontem à noite, com tudo que eu precisava fazer prontinho, e ido dormir assim umas 9h30 da noite, mas não foi isso que aconteceu, gente. A organização do quarto escalou para um nível que eu não estava preparada. E aí, gente, eu arrumei tudo, tudo, tudo. Tinha umas caixas ali, eu limpei dentro, organizei. Porque o que que acontece? Os brinquedos das crianças, eles têm muitos brinquedos de peça, que eles amam, são sucesso por aqui. E aí, sempre que brinca com um brinquedo, eu peço pra guardar pra depois pegar outro. É isso. Mas aí, no decorrer das semanas, dos meses, vai rolando uma misturada. E se você não tá disposta a arrumar cada vez que isso acontece, chega um momento que tudo se acumula e aí vira uma bagunça só, que foi basicamente o que tinha acontecido aqui. E aí eu tive que arrumar. Limpei todas as paredes que estavam riscadas. Organizei tudo aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Limpei aqui os livros, organizei os livros. Gente,
foi assim, demorou muito mais do que eu tava pensando, mas eu tô aliviada, assim, parece que tirou, assim, um peso das minhas costas. Eu não sei explicar o que eu sinto quando eu vejo, assim, uma bagunçona virar uma coisa organizada, sabe? Ficou muito melhor do que eu tava esperando. Eu nem tava esperando que esse quarto ia ficar tão legal quanto ele ficou, assim, ficou muito bonitinho, ficou organizadinho. Vamos ver por quanto tempo, né? Mas fato é que eu tive que deixar pra hoje. Ontem à noite eu tava muito cansada. Eu parei de organizar aqui umas 9 e pouco. Tirei a bagunça principal, né? E aí agora de manhã eu já vim. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu ignorei o resto da casa e já vim arrumar aqui logo. Porque eu sabia que quando eu liberasse aqui para as crianças brincarem, aí já não ia dar pra eu vir aqui gravar, filmar pra vocês. Então eu tô filmando aqui agora pra poder liberar o quarto pra eles poderem brincar. E ficou assim, gente, a organização do quarto. Eu amei. Vou fazer um mini tour aqui pra vocês, contando de onde são as coisas e tudo. Essa barraca aqui, gente, era meu sonho ter uma barraca no quarto dos meus filhos. E aí, um dia, uma marca entrou em contato comigo e eu pude conhecer uma das melhores marcas que eu amo, que é a Aura Baby. E aí, eles enviaram pra gente essa barraca e esse tapete folha. E não só isso, esse colchãozinho aqui também, que eu amo, é um futon, né? Também é da Aura Baby. Eu gosto de colocar umas almofadas aqui, mas as almofadas não estão aqui no momento. Fica tipo um cantinho de leitura, a hora que as crianças querem sentar e tudo super fofinho. Então, esse tapete também é de lá e a barraca. O trabalho delas é assim, incrível, sério, a coisa mais linda. A bateria foi presente da minha sogra. Gente, ela arrasou, né? A bateria é, tipo, de verdade mesmo. Tá faltando umas peças aqui que foi perdendo com o tempo, mas nós vamos arrumar. Só que é uma versão infantil. E aí, como eu disse pra vocês, estava lá na casa da minha mãe, mas agora a gente conseguiu trazer aqui pra casa. A cozinha também é de uma parceira maravilhosa, que é a Eita Casa Perfeita. E, gente, essa cozinha aqui, ó, geladeira, a cozinha com micro-ondas e tudo, isso aqui é a máquina de lavar. Aqui tá sem os puxadores, mas foi porque as crianças foram tirando e aí a gente acabou não colocando. Mas eu tô com os puxadores guardados pra arrumar. Mas enfim, gente, vamos por partes, né? Já tá maravilhoso o quarto assim. Depois eu peço pro Zé encaixar os puxadores aqui pra gente. A estante de livros, eu optei por essa daqui, que os livros ficam um do ladinho do outro. Você consegue ver todas as capas, né? Acaba ficando uma decoração também. E aí, essas daqui eu comprei de uma loja que já fechou. Então, não consigo indicar pra vocês. Mas essas daqui eu comprei na Shopee. São maravilhosas também, assim como as outras, e muito parecidas, né? E aí, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Vale muito a pena e é um preço super em conta. Esses chapéus aqui foi o meu pai que deu pra eles. Essas estantes aqui já tinha, essas prateleiras, na verdade, desde o quarto do Otto. Eu já tinha essas prateleiras lá na outra casa que a gente morava, e aí eu trouxe pra cá pra colocar brinquedos. Aqui em cima estão, aqui tem pastinhas, eu já mostrei pra vocês, vou mostrar de novo daqui a pouco, porque eu acho a ideia muito boa. Pastinhas pra eu organizar os quebra-cabeças das crianças. E aqui tem aqueles jogos, coisas assim, sabe? Eu fui colocando em saquinhos separados e coloquei dentro dessa caixa. Ali é a maleta de Lego, ali é um xilofone. E aqui estão brinquedos de peças de montar, que eles amam. E eu gosto demais desses sacos. São transparentes, você consegue ver do lado de fora o que que tem. E assim, gente, aqui não é o meu lugar favorito pra isso ficar organizado, sabe? Eu preferiria que ficasse num lugar fechado, ou dentro de caixa, ou então na prateleira que eu tenho aqui no cantinho, que depois eu vou mostrar pra vocês. Mas não vai dar, porque é uma dica pra vocês, ó. Se eu deixar aqui, as crianças vão ter livre acesso a esse monte de peça. Pode até ser que nos primeiros dias eles consigam manter organizado, mas no decorrer do tempo a gente sabe que vai misturar tudo. Então eu prefiro deixar em cima mesmo, no lugar que eles não alcancem. E sobre colocar em caixas, são muitas peças, assim, eu acho que não ia caber, por exemplo, em uma dessa aqui, em duas dessas, eu acho que não caberia todas essas peças. Depois eu vou até olhar, pensar nessa possibilidade de, às vezes, caber dentro de caixas como essas, mas eu acho que não. Enfim, aqui também temos... Isso daqui se chama livro magnético. A gente tem dois. Eu vou dar a dica pra vocês, porque é muito legal. E aí, gente, esses livros... Esse daqui, por exemplo, é com temas de contos de fada. E aí, ele vem com... Ele já tá bem estragadinho, que esse daqui, principalmente as mais novas que brincam, mas assim, ele ainda dá super pra brincar. Aí, ele vem com esses cards aqui. Você pode criar suas próprias histórias.
E aí, a criança pode ali tentar imitar o que ela tá vendo no card. Então, por exemplo, essa princesinha. E a criança vai e coloca. Isso daqui cola aqui. Aí a criança escolhe a bonequinha, escolhe a roupinha que vai colocar, sabe? E aí ela pode criar um monte de história. Gente, isso daqui, você coloca a criança... Porque não faz bagunça nenhuma, você brinca no próprio livro. Então, você coloca a criança num cantinho pra brincar uma hora que você tá precisando, ou se você precisar levar pra algum lugar, que ela precisa ficar mais quietinha, é ótimo. E esse daqui eu pedi pro Otto por causa da alfabetização, né? Então, também ajudou muito. Normalmente, esse livro, ele fica assim, ó. Só que tá vendo que a cordinha soltou? Ai, por isso que eu não tô conseguindo. Mas aqui, ó, aí você pega lá, por exemplo, hipopótamo. Aí a criança pega as letrinhas do hipopótamo e coloca aqui. E aí fica uma brincadeira legal que também acaba ajudando na alfabetização. E aqui do lado de fora do quarto, ali tem um quarto e aqui é um corredor. Aí aqui do lado de fora eu deixei essa prateleira. Então, essa prateleira que eu mandei fazer quando eu mandei fazer a cama do Otto, aproveitei e mandei fazer uma prateleira também. Gente, isso aqui é tão útil. Então, a gente usava pra colocar brinquedo e tudo, usa ainda, né? Mas aí você usa pra várias coisas, dá até pra usar em festinha, se precisar colocar lembrancinha, sei lá, em algum cantinho. E aí eu aproveitei pra colocar livros, não tá cabendo mais todos ali naquela estante que eu mostrei pra vocês. Coloquei brinquedos também, tem mais brinquedos, mas esses meninos já estão brincando por aí. E aí, gente, acabou que eu não consegui fazer tudo que eu tava programando, tipo, ontem eu queria ter limpado o sapato. Não deu tempo, mas como eu disse pra vocês, eu resolvi priorizar o quarto e foi maravilhoso, porque meio que tirou um peso das minhas costas. Mas é isso, a gente muitas vezes vai ter que escolher o que é que faz sentido pra gente ali naquele momento. E aí, gente, apesar dessa faxina de hoje e de ontem ter sido bem cansativa, eu fui parar pra pensar e a última vez que eu fiz uma faxina dessa no quarto das crianças, nos brinquedos delas, foi 3 meses atrás, eu acho, porque eu lembro que eu coloquei num vídeo aqui do canal, um dos primeiros vídeos que eu postei, essa faxina que eu tinha feito. Então, assim, por mais que foi cansativo, é uma coisa que eu tenho que fazer, assim, de a cada 3 meses, por exemplo. No decorrer desse tempo, a gente vai mantendo aos poucos. E isso me comunicou, eu tava organizando e pensando que a forma que eu tenho escolhido de expor os brinquedos das crianças e tudo, está funcionando, porque é só, tipo, a cada 3 meses, sei lá, que eu tenho que fazer uma faxinona maior e tudo, mas eu quero cada vez mais otimizar essa organização dos brinquedos aqui. E uma coisa que ajuda também é a gente ter só brinquedos que a gente usa mesmo, sabe? Evitar muito excesso de brinquedo, assim. Eu tava reparando, as crianças estão com bastante opções pra brincar, assim, mas elas de fato brincam com tudo. Então, são 3 crianças, eu acho que não tem um brinquedo que eu olho e falo assim, não, esse daqui elas não brincam, porque elas realmente brincam com tudo. E lembrando que, assim, são 3 crianças e crianças que têm um acesso à tela muito limitado. Então, no dia inteiro, eles não ficam assistindo televisão, eles ficam brincando. Então, pega uma coisa, brinca, pega outra coisa, brinca. Então, acaba que eles brincam com tudo que eles têm aqui mesmo. Então, cabe a mim pensar em formas de organizar isso e não deixar ficar muito bagunçado, porque quando tá muito bagunçado, eles não conseguem brincar. E é uma dica que eu dou pra vocês. Cuidem da disposição dos brinquedos em casa, porque às vezes a sua criança perde o interesse de brincar porque ela chega no quarto e tá tudo tão bagunçado, tudo misturado, assim, e aí ela não consegue parar e pensar assim, ah, então eu vou brincar com isso, ou eu vou brincar com aquilo. Porque simplesmente é uma bagunça. Agora, se você deixa as coisas organizadas, coloca ali numa estante, às vezes faz um rodízio de brinquedo. Eu fazia isso antes, hoje eu não tô sentindo necessidade mais, assim, os brinquedos estão ficando por aqui mesmo. Faz um rodízio de brinquedo. Essa semana vai ficar disponível 5 brinquedos. Na semana que vem você guarda, pega outros 5. Isso traz aquela sensação de novidade para a criança, ela acaba brincando mais. Agora eu vou finalizar esse vlog. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo. Obrigada pelas interações. Deixem sugestões de vídeos também. Me contem o que vocês querem ver mais aqui no canal. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau!